Olá, você irá assistir a mais um episódio da série Suplementos de Geometria Analítica, SGA. E neste episódio veremos transformações do sistema cartesiano para o esférico e do esférico para o cartesiano. Começaremos vendo esses dois probleminhas aqui. Escreva o ponto A de coordenadas 1, 1 e menos 4, que é dado no sistema cartesiano para o sistema esférico. E número 2, faça a passagem do sistema esférico do ponto B de coordenadas 2, 120 graus, 210 graus, para o sistema cartesiano. Bem, eu sou o professor Carlos Opelato e você, seja bem-vindo ao meu canal. Então, vejamos as soluções. Solução do número 1. Então, o ponto A, que está dado em coordenadas cartesianas, x, y e z, que é igual a 1, 1 e menos 4, transformá-lo em coordenadas esféricas, ρ, θ e φ. Então, nós temos a seguinte relação, que ρ ao quadrado ele é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Logo, ρ ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais menos 4 ao quadrado. ρ ao quadrado é igual a 18. Fatorando a 18, eu vou chegar que ρ é igual a 3 raiz quadrada de 2. Nós temos a seguinte relação, que z é igual a ρ cosseno de θ. Então, cosseno de θ é igual a z dividido por ρ. Cosseno de θ é igual a z, que é menos 4, dividido por ρ, que é 3, que multiplica a raiz quadrada de 2. Racionalizando os denominadores aqui, eu vou chegar que o cosseno de θ é menos 2 raiz quadrada de 2, dividido por 3. Então, eu quero calcular o θ. Então, eu vou aplicar aqui, do lado esquerdo e do lado direito, a função inversa do cosseno de θ, que é arco cosseno. A função inversa do cosseno no cosseno de θ. Então, arco cosseno do cosseno de θ é igual ao arco cujo cosseno é menos 2 raiz quadrada de 2 dividido por 3. Então, o θ ele vai ser igual a quem? Arco cujo cosseno vale menos 2 raiz quadrada de 2 dividido por 3, ou em graus, o θ ele é aproximadamente 160,5 graus. Agora vamos calcular o φ. Tangente de φ ele é igual a y dividido por x. Tangente de φ, y é 1 e x é 1 também. Tangente de φ é igual a 1. Então, vou aplicar aqui o arco tangente na tangente de φ, que é igual ao arco tangente de 1. Quando eu aplico o arco tangente na tangente de φ, eu tenho φ. Então, o φ ele é igual a 45 graus. Logo, o ponto A tem coordenadas esféricas 3 raiz quadrada de 2, arco cosseno de 2, que multiplica a raiz quadrada de 2 dividido por 3, e 45 graus. Ou, aproximadamente aqui eu vou ter a primeira coordenada é 3 raiz quadrada de 2, a segunda é 160,5 graus aproximadamente, e a terceira é 45 graus. Bem, eu passei a resposta para cá também, ou esse valor aqui. Então, o ponto A tem essas coordenadas, ou usando aqui em graus, esse daqui vai ser aproximadamente. Então, agora vamos ver o número 2. Aqui no número 2 eu tenho o ponto B de coordenadas esféricas 2, 120 graus, 210 graus. Então, o 2 ele é o ρ, o 120 graus é o θ e o 210 graus é o φ. Eu tenho que encontrar o valor equivalente do ponto B em coordenadas cartesianas, que é x, y e z. Então, nós temos as seguintes relações. O z ele é igual a ρ, que multiplica o cosseno de θ. O x ele é igual a ρ, que multiplica o seno de θ, que multiplica o cosseno de φ. E o y é igual a ρ, que multiplica o seno de θ, que multiplica o seno de φ. Então, observa aqui nessas relações que eu tenho o seno de θ, cosseno de θ. Tenho o cosseno de φ e o seno de φ. Então, nós vamos calcular esses 4 valores aqui primeiro. Então, o θ ele é igual a 120 graus. E 120 graus pertence ao segundo quadrante. O cosseno de θ ele é igual ao cosseno de 120 graus. E o cosseno de 120 graus ele vai ser igual a menos o cosseno de 180 graus menos 120 graus. Porque o cosseno no segundo quadrante ele é negativo, por isso que eu coloquei o sinalzinho de menos aqui. Então, o cosseno de 120 graus ele é igual a menos o cosseno de 60 graus. O cosseno de 60 graus ele é meio, então o cosseno de 120 graus é igual a menos meio. Já achei o cosseno do θ. Agora vamos calcular o seno de θ. O seno de θ é igual a seno de 120 graus, que o θ é 120 graus. Então, o seno de 120 graus ele é igual ao seno de 180 graus menos 120 graus. Ele é positivo, porque o seno no segundo quadrante é positivo.
Então, o seno de 120 graus ele é igual ao seno de 60 graus. Então, seno de 120 graus ele é igual a raiz quadrada de 3 sobre 2. Agora, vamos calcular aqui o φ, né? Os valores do seno de φ e cosseno de φ. Primeiro, o cosseno de φ. O φ ele é igual a 210 graus. E o 210 graus ele está no terceiro quadrante. Então, ele pertence ao terceiro quadrante. Tanto o cosseno quanto o seno no terceiro quadrante eles são negativos. Tem aqui o cosseno que vai ser negativo e o seno também que vai ser negativo. Então vamos lá, o cosseno de φ é o cosseno de 210 graus, que ele vai ser igual a quem? Menos o cosseno de 210 graus menos 180 graus. Então o cosseno de 210 graus ele é igual a menos o cosseno de 30 graus, que é igual a menos raiz quadrada de 3 sobre 2. Agora, seno de φ. O seno de φ ele é igual ao seno de 210 graus, ele é igual a menos o seno de 210 graus menos 180 graus. Então, o seno de 210 graus ele é igual a menos o seno de 30 graus, que é igual a menos meio. Então, já achei os 4 valores que nós precisamos aqui nessas relações. Então, agora vamos calcular o x primeiro. Então, olha, o x ele é igual a quem? O ρ está aqui no ponto B, ó, a primeira coordenada é 2. O seno de θ é o seno de 120 graus, que é raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, raiz quadrada de 3 sobre 2, que multiplica o cosseno de φ. Cosseno de φ, está aqui o cosseno de φ é o cosseno de 210 graus. Cosseno de 210 graus é menos raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, é negativo, vou colocar entre parênteses aqui. Ó. Menos raiz quadrada de 3, deixar só o numerador aqui, sobre 2. Bem, aqui eu tenho no numerador o 2 multiplicando raiz de 3 e menos raiz quadrada de 3. No denominador eu tenho 2 vezes 2 aqui também, vou colocar uma fração aqui também. Então, quem que vai ser o x? Esse 2 aqui eu posso simplificar com esse, cancelar. Raiz quadrada de 3 vezes menos raiz quadrada de 3, vou colocar o sinal de menos aqui na frente, então eu vou ter raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3, que vai dar 3. E aqui eu tenho 1 vezes, aqui deu 1, né? Que deu 1 também. 1 vezes 1 vezes 2, 2. Então, o x, eu já achei o valor do x, que é menos 3 meios. Então, vou destacar aqui o x. Menos 3 meios. Agora, vamos calcular o y. O y, ele vai ser igual a, o ρ é 2. Está aqui. Seno de θ. Seno de θ, deixa eu puxar aqui, ó. O θ, está aqui, o seno de θ é o seno de 120 graus, que é igual a raiz quadrada de 3 dividido por 2. Então, aqui, raiz quadrada de 3 dividido por 2, que é o mesmo valor que eu tenho aqui, ó. Esse valor aqui, esse é o mesmo. Esses dois primeiros fatores se repetem, tá? Agora, o seno de φ. O seno de φ é o seno de 210 graus, que é igual a menos meio. Então, vou trocar aqui por menos meio. Esse 2 aqui eu também vou cancelar com esse, posso deixar em forma de fração aqui, certo? Então, eu vou ficar com y. Raiz quadrada de 3 vezes menos 1 dá menos raiz quadrada de 3. E aqui no denominador eu vou ter 1 aqui, que ele ficou 1, né? Vou ficar com 2 aqui, 1 vezes 1 vezes 2 deu 2. Então, o y deu menos raiz quadrada de 3 sobre 2. Vou até tirar isso daqui. Então, vamos destacar o y aqui também. Agora, falta o z. O z é ρ cosseno de θ. Vou calcular ele aqui do lado. Ρ, então o z está aqui. Então, o z vai ser igual a ρ, é 2. Está aqui o 2, né? O cosseno de θ. Cosseno de θ foi o primeiro valor que nós calculamos aqui, né? Cosseno de θ, cosseno de 120 graus, que é igual a menos meio. Menos meio. Esse 2 aqui eu posso escrever em forma de fração também, né? Fica mais bonitinho aqui. Esse 2 aqui eu cancelo com esse, eu divido, né? Dá para dividir. Então, eu vou ter no numerador 1 vezes menos 1 dá menos 1 e denominador 1. Então, o z ele é igual a menos 1. Já achei o valor do z aqui. Então, ponto B, vou até colocar a resposta aqui em cima. Ó. O ponto B, em coordenadas cartesianas, x menos 3 meios, y menos raiz quadrada de 3 sobre 2 e o z menos 1. Deixa eu arrumar essa vírgula aqui. Bem, e assim eu encerro mais um episódio da nossa série SGA.
Se você ainda não está inscrito no meu canal, aproveite e faça a sua inscrição agora, compartilhe esse vídeo e nos vemos no próximo episódio, que já será amanhã, se Deus quiser. Um abraço do professor Carlos Ropelato.